Boa noite, irmã Tiandra. Vou chamar a irmã Rosiane. Boa noite a todos. Estamos acompanhando nesta noite. Esperar a irmã Rosiane. Boa noite a todos. Hoje nós temos a nossa live com a irmã Rosiane. Vamos trocar um pouco, uma conversa sobre as Sagradas Escrituras, já que nós estamos no mês da Bíblia. E no último domingo foi o dia da Bíblia. Então vamos aproveitar este tema para nos aprofundar um pouco melhor sobre as Sagradas Escrituras. Boa noite, irmã Rosiane. Seja bem-vinda. Tivemos um pouquinho de atraso, uma parte técnica, mas está tudo resolvido. Ok, está Estou ouvindo conseguindo me ouvir, bem. irmã Suzilene? Estou ouvindo muito bem. Me ouve? Obrigada. Sim, ótimo. Então, para quem nos... Vamos, né? Começamos pela Sim, a senhora oração? fique à vontade. Sim. Gostaria de dizer alguma coisa? Desculpa, eu lhe Não, e cortei. apresentar a senhora, né, para aqueles que estão nos acompanhando. Tem muitas irmãs, as vocacionadas. As irmãs, acredito que nem precisa apresentar, né? Mas tem muitas vocacionadas, seminaristas nos acompanhando também. A irmã Rosiane é mestra em teologia pela PUC, né? Se formou agora há pouco tempo, né, irmã? Fez a sua apresentação, a sua tese. Foi uma Sim, excelente tese, graças a Deus. Parabéns, irmã. E hoje é a nossa convidada para que ela possa um pouco partilhar conosco sobre as Sagradas Escrituras, neste mês dedicado à Bíblia. A senhora, irmã, fica à vontade. tá, muito obrigada, irmã. Pois é, foi de fato agora em julho, apresentei a minha dissertação, graças a Deus foi aceita e agora é colocar também a serviço, né? Não só do Instituto, mas também a serviço do Reino, esse novo processo que de fato nós incorporamos para a nossa vida, né? Então, vamos pedir ao Espírito Santo que esteja conosco e que nos oriente também este momento. Senhor, que todas as nossas intenções, ações e operações sejam ordenadas para o serviço e louvor de vossa divina majestade e de nossos irmãos e irmãs. Glória ao Pai, ao Filho e ao Como Espírito era no Santo. princípio, agora e sempre. Amém. Mãe do Bom Rogai por Conselho, nós, rogai Santo por Inácio. nós. Pois é, nos foi proposto, Sim, né, irmã Suzilene, meditar um pouco sobre a palavra de Deus. E quando me foi feito esse convite, eu sempre pensei, nós temos várias, né, várias artigos e vídeos que falam sobre a Bíblia, sobre o seu conteúdo, sobre os livros, mas hoje eu gostaria de tratar a partir da carta de Tiago, né, quando ele diz sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. Então, mais ou menos esse texto é o que vai ordenar as nossas reflexões para esta sim. live, tá bem? Vou ler aqui o trechinho, né? Tiago, capítulo 1, versículos de 17 a 18 e de 21b a 24. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto, descem do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação.
De livre vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Essa primeira parte, eu gostaria de meditar um pouco sobre essa realidade, né? Sermos de fato gerados por essa palavra, né? Diríamos assim, a partir de quê, né? Primeiro, gerados pela palavra criadora de Deus. Então, de alguma forma, essa palavra não nos é estranha, não é? Já que fomos gerados pela palavra. Sim. É muito comum escutarmos que, de fato, a criança ela começa a conhecer o tom da voz do pai ou da mãe ainda no ventre materno. Então, de fato, se somos gerados pela palavra criadora de Deus, essa palavra não nos é estranha, né? Não é algo que vem de fora, é algo que já pertence a nós. Nós somos criados e, de alguma forma, gerados também e regenerados por essa palavra, né? Então, ela não nos é estranha, ao contrário do que muitas pessoas possam pensar, ela não nos é estranha. Fomos criados por ela, então ela já ressoa no nosso coração e, se formos falar em moral, ela ressoa na nossa consciência, né? É fazer o bem e evitar o mal, andar pelos caminhos do Senhor, né? E aí, Santiago ele vai dizendo, né? De livre vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, não é qualquer palavra, né? Nós somos gerados, sim, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Então, ele coloca, já no versículo 21b, recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Olha que coisa bonita também, né? Essa palavra, ela não é só capaz de nos gerar, como é capaz também de nos salvar, não é? Tem um refrão orante que se canta, né? Guarda a palavra, guarda no coração. Se guardares a palavra, ela te guardará. É mais ou menos esse é o movimento, né? Se guardamos a palavra do Senhor, ela acaba por nos guardar, a ter em nosso coração se encontrar também esse refúgio na palavra, né? Ela foi plantada, diríamos assim, no nosso mais íntimo, no nosso coração. É lá o lugar dela. Não é somente na mente, mas, sobretudo, no nosso coração, visto que, como disse no início, somos gerados por essa palavra. Então, temos afeto por essa palavra, né? Depois, já Colossenses também, São Paulo, ele vai voltar nesse assunto e dizer, né, que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Não é uma coisa passageira, né? Se somos gerados pela palavra, a palavra habita dentro de nós, né? Não é algo que nos é imposto de fora. E aí ele vai continuar. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Olha que bonito, porque se formos olhar o que é a liturgia, senão um transbordar dessas palavras de louvor, né? A mesma palavra que nos foi dada pelo próprio Espírito, né? Ela é usada também em louvor a Deus. Então, essa mesma palavra, a palavra da verdade que nos gerou, é a mesma palavra com a qual nós usamos para louvar a Deus, né? Reverenciar seu santo nome, fazer dele a nossa casa, né? Ele a nossa casa, nós moramos em Deus, e Deus, de alguma forma, também faz morada em nós. Isso também acho que é interessante colocar o movimento que muitas vezes aconteceu na igreja e hoje talvez um pouco mais fraco, porém, talvez pelas purificações que foram sofrendo ao longo da história, mas aqueles movimentos, né, que as comunidades eclesiais de base, os estudos bíblicos, que de alguma forma nos aproximavam da palavra no nosso dia a dia, né? Talvez nós que somos religiosos temos a graça de participar todo dia da Santa Missa, né? Então, de alguma forma, a palavra está caindo no nosso coração. Se não estamos distraídos, a palavra é jogada no nosso coração, mas nem todos têm acesso a essa palavra diariamente.
Então, de fato, às vezes essas comunidades de base eram como que um lugar onde essa palavra era meditada e trazido também para o seu coração, não é? Como eu disse, passou por várias purificações e talvez hoje a palavra se encontra um pouquinho aquém, não é? Talvez não visitamos a palavra com a frequência com que deveríamos e deixar de fato que ela faça morada no nosso coração, que ela se torne vida, né? Não sei se você gostaria de Não, fazer algum pode comentário, irmã, que eu prosseguir. não vou ficar falando Tem o alguns tempo todo. comentários aqui, mas a senhora pode prosseguir, senão vai perder o fio da meada. Uhum. Tudo bem. Mas aí, dando prosseguimento também, e até um pouco, né, daquilo que é nosso, que é a espiritualidade inaciana, vou propondo também, né, se de alguma forma somos gerados por essa palavra, somos chamados a fazer dela a nossa vida, a meditar, a procurar esse contato com a palavra, né? Como rezar? Porque, assim, existem vários modos de rezar. Eu pego aqui diríamos, uma exortação do Papa Francisco, para você talvez, e para juniores que talvez estejam assistindo, não é tão diferente. Foi sábado passado, não sábado passado, sábado retrasado, estávamos ouvindo isso também, exatamente, na formação Isso. do juniorato, quando o Papa Francisco vai dizer na carta apostólica às pessoas consagradas para a proclamação do ano da vida consagrada. E aí, no número 2, ele diz, né? Se e como, veja bem, se e como nos deixamos também nós interpelar pelo Evangelho. Só aqui eu acho que já daria margem para várias reflexões. Será que damos, né, espaço para que essa palavra também mexa com o nosso coração? Né? E aí ele vai continuando. Se este é verdadeiramente o vademecum, ou seja, a orientação para a vida de cada dia e para as opções que somos chamados a fazer, não é? Onde vamos buscar ou diríamos assim, um aconselhamento para as nossas decisões, para as nossas opções. Às vezes a gente busca em tantos livros, né? Hoje, com essa variedade que se abre ao nosso redor, de vídeos e tudo mais, então você tem alguma Vou dúvida, fala procurar assim, eu vou procurar orientação o na que fulano internet. diz, o que cicrano vai dizer. E exatamente. Talvez o grande conselheiro hoje seja a internet, quando na verdade, será que nos deixamos de fato nos interpelarmos pela palavra e ao mesmo tempo fazer dela o chão onde todas as nossas opções, né? Será que eu vou também deixo que ela crie raiz, né? Ela haja um processo de discernimento, porque não dá também somente para fazer, né? O que será que o Senhor tem para me dizer hoje? E abrir a palavra. Não, não é essa Exato. resposta rápida. É uma resposta, de fato, do Espírito que vai suscitando também a palavra de Deus, da qual nós tiramos coisas velhas e novas. Né? A riqueza dela permanece. E o Papa continua: isto é exigente, ou seja, esse deixar-se interpelar pela palavra de Deus e fazer dela a nossa vida, isto é exigente, pede para ser vivido com radicalismo e sinceridade. Olha só, é radicalidade, né? Fazer dela o nosso modo de vida. Conta-se que São Francisco não queria fazer a regra de vida dele. Ele dizia, né? A nossa Evangelho. regra é o Evangelho, está aqui. E diziam, Francisco, você precisa ter uma regra de vida. Ele disse, mas está aqui. Então, de fato, o Papa talvez nos interpela isso. Qual é a nossa regra de vida? Temos as nossas constituições e tudo mais, mas será que, de fato, o Evangelho, principalmente, é a minha regra de vida, né? Olhar para Cristo e fazer dele também a minha regra de vida? E com sinceridade, o Papa diz, né? Não adianta também pregar, falar muitas coisas, se de fato não há sinceridade no nosso coração. Duas atitudes. Radicalismo, sim, mas com sinceridade. Né? Porque não adianta impor fardos pesados aos outros se nós não damos conta de carregar e não carregamos sequer com o dedo, vai dizer a própria Sagrada Escritura. Né?
Aí continua o Papa, não basta lê-lo. E, no entanto, a leitura e o estudo permanecem de extrema importância. Então, não vou ler não, porque o Papa falou que não. Não, a leitura e o estudo é de extrema importância. Nem basta meditá-lo. E fazemos-lo com alegria todos os dias. Queira Deus que façamos-lo com alegria todos os dias. Jesus pede-nos para pô-lo em prática. Voltamos ao tema. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes. É isso que Jesus nos pede, né? Para pô-lo em prática, para viver as suas palavras. Não é para pregar simplesmente, né? Mas para viver as suas palavras. Viver justamente da sua palavra que é vida também para cada um de nós. Então, dentro disso, ele vai propondo, né? Não basta só uma leitura. Quantas vezes eu acho que assim, temos essas experiências, né, de um evangelho, muitas paróquias às vezes pegam, né, para esse ano vamos ler a cada semana o evangelho de Mateus. Então, fazer a leitura de todo o evangelho. É um primeiro passo? É um primeiro passo, né? Mas não pode ficar só nisso. E o Papa vai dizer, é preciso lê-lo? Sim, e faz bem, mas não só. É preciso meditá-lo? Sim, mas faz bem, mas não só, né? É preciso que se viva. E, de fato, acho que isso que dá sentido também à nossa vida, quando a palavra se torna viva. Eu sempre me questiono quando, no Salmo 118, né, que é o maior salmo da Bíblia, e o tema dele é justamente meditação sobre a palavra de Deus na lei. Olha só, o maior salmo, ele vai meditar justamente sobre a palavra de Deus na lei. E ele vai dizer, quanto amo, ó Senhor, a vossa lei, e permaneço o dia inteiro a procurá-la. E quantas vezes me soa o coração, será que eu tenho esse mesmo ardor que o autor sagrado, quando ele está escrevendo, né? Será que, de fato, a lei do Senhor tem esse amor todo para mim ou é um peso? Não é? Qual é o peso? Não me lembro qual a Santa Carmelita que ela vai dizer assim, que às vezes o sofrimento depende do peso do amor, né? Se eu amo, se de fato a palavra se faz vida na minha vida, isso vai ser um amor. E aí eu vou poder juntar a minha voz à voz do salmista e dizer, quanto amo ao Senhor a vossa lei, permaneço o dia inteiro a meditá-la. Agora, se de fato isso não acontece no meu coração, ela vai ser um peso, não é? Ela vai ser um peso, um fardo que eu preciso carregar, não é? Se não é assumido. Então, qual é o meu peso? Meu peso deve ser o amor. Assim como nós conhecemos a história de tantos pais e mães de família, né? Que mesmo mesmo em meio a grandes sofrimentos, não sentem o peso de serem pais e mães. Mas por quê? O peso é o amor. Então nada se torna pesado. Então a palavra de Deus, ela tem que ser isso na nossa vida, não um peso. E se uma vez que a gente não tem isso em mente, ou então no nosso coração, se de fato às vezes ela é pesada para a gente, que a gente peça a graça, Senhor, faça com que eu deseje cada vez mais amar a tua palavra, né? Que essa palavra vá entrando no meu coração. Então, esse diálogo com o qual nós vamos estabelecendo com Deus, de fato, é o que frutifica também o nosso relacionamento com Ele. Não só através da palavra revelada, mas a palavra que se faz diálogo conosco, né? Que quer nos ouvir. Então, um dos meios que é apresentado justamente é a meditação. E se nós formos procurar no Catecismo da Igreja Católica, ele vai dizer que aqui, ó, a meditação, no seu número 2705, 2705, a meditação é, sobretudo, uma procura. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir e responder ao que o Senhor pede. Veja aqui, nós temos alguns verbos que são interessantes. Procurar. O que é a meditação? É uma procura. Eu vou procurar, né? Eu não estou fazendo por uma simples obrigação. Não estou à procura, como a noiva do Cântico dos Cânticos, aquela que procura o amado. Quando a gente ama uma pessoa ou admira uma pessoa, o que a gente faz?
Você vai saber o que que ela gosta de comer, o que que ela gosta de fazer, vai meio que se aproximando e conhecendo quem é a pessoa. Assim também somos nós. Ou nós nos aproximamos apaixonadamente por Deus, ou então a gente vai se perdendo, né? Porque tem outras atrações. Então, assim, a busca do nosso coração é sempre aquele coração inquieto, como Santo Agostinho vai dizer, mas ele vai encontrar espaço nessa busca por Deus. Então, quanto mais buscarmos a Ele, melhor estaríamos, diríamos assim, com mais sede. É como se fosse assim: quanto mais se corre, quanto mais se bebe, mais sede se tem, né? Então é uma procura. Eu estou procurando. Eu não estou simplesmente, ai, vou meditar, né? Não. Não é somente para encontrar o meu equilíbrio interior. Não, eu estou à procura de uma pessoa, né? Eu estou procurando alguém. Então, quem procura, fica atento, né? Está muito atento a todos os movimentos que acontecem. O espírito procura compreender o porquê e o como da vida cristã, não é? Quantas vezes os discípulos, o Senhor, nós não estamos entendendo isso não, né? Agora nos evangelhos, agora há pouco, a gente escutou, eles tinham medo de ficar perguntando. Tipo assim, ai meu Deus, eu vou perguntar, vou fingir que estou Finge. sabendo, né? Vou fingir que Ou estou então não sabe sabendo, mesmo. estou fingindo aqui. Eu vou fingir que estou sabendo porque, mas não tenho coragem de perguntar. Quantas vezes, né, nós não entendemos as coisas na nossa vida, mas a gente não pergunta para Deus, né? Fica difícil, né? A gente não estabelece esse canal, fica uma reclamação, mas a gente não estabelece esse Senhor, para que isso está acontecendo na minha vida? Nem é um porquê, mas para que isso está acontecendo na minha vida? Então, de fato, é perceber o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderir. Não é só saber também por saber, né? Então, ó, procura, né, saber o porquê e o terceiro, aderir. Ou seja, uma vez descoberta, não é assim, ah, tá, obrigado, estou indo embora. Não, aderir à vontade de Deus e fazer dela, então, a nossa vida. Aí sim, a pesquisa que eu fiz, inclusive na dissertação, foi na área de espiritualidade, e eu estava justamente pesquisando essa questão, né? A contribuição da espiritualidade cristã para a redescoberta do sentido da vida, né? O cristianismo nos dá um norte, né? Nos dá uma direção, nós precisamos de direção, né? Aquele discurso de que você pode ser o que você quiser. Não, você não pode ser o que você quiser. Você é alguém, você parte de um princípio, você está entendendo? Então, qual é a grande contribuição que muitas vezes o cristianismo é criticado e sempre vai ser? Foi assim desde o início e sempre vai ser. Mas é essa clareza, nós seguimos alguém, nós seguimos uma verdade, nós seguimos o caminho. Então, é isso que vai orientar. A palavra de Deus nada mais é do que o conhecimento daquilo que Deus quer para mim. E, sobretudo, a palavra de Deus encarnada, o próprio Cristo. Veja bem, não é? O livro das Sagradas Escrituras não tem só palavras, tem uma pessoa aqui dentro, né? Tem uma pessoa. Tem a série The Chosen, né? Os Escolhidos. Talvez vocês já devam ter conhecido bastante. Ontem nós estávamos assistindo um dos episódios da primeira temporada e foi o encontro de Pedro, né? E antes um pouquinho tinha Jesus falando com as crianças e nós depois no momento mesmo comunitário aqui com as irmãs pensávamos, né? Se os discípulos tiveram aquele que os educou, né? Os educou através da sua palavra, dizendo assim, meio que presta atenção em mim, Pedro, presta atenção em mim, olha para mim, né? Vem, você tem potencialidades, Pedro, né? Vem comigo, confia na minha palavra, né? E o que é isso? Hoje, se nós formos olhar também para nossa, principalmente para essa nossa realidade de vida religiosa, aqui na minha comunidade eu tenho duas de Campos, mas mesmo assim de lugares diferentes, né? Campos Cardoso, nem é Campos, né? Campos Cardoso, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Você está entendendo que a mesma realidade
que os apóstolos, que os primeiros apóstolos, que os primeiros cristãos viveram, nós vivemos hoje também. Nós somos reunidos de vários lugares. E o que Jesus faz? Nos forma na mesma escola. E qual é a escola? A sua palavra. A sua palavra é viva. E talvez seja isso que nós deveríamos descobrir hoje. Não quantos livros tem, o que ela está dizendo, qual é a linguagem teológica. Isso ajuda? Ajuda. Mas, de fato, essa palavra é viva. Ela tá mexendo com o meu coração, ela está remexendo comigo, não só no sentido de sentimentalismo, mas ela mexe com o meu coração. Essa deve ser a nossa pergunta. Então, de fato, né, se os discípulos foram formados por Cristo, nós também somos formados pela sua palavra. Né? Hoje é o grande sinal. O grande sinal, é isso que eu estarei convosco todos os dias. Se hoje nós nos reunimos e Ele está no meio de nós e essa esperança não morreu, é porque de fato Jesus ressuscitou. E vã não é a nossa fé. Né? Se nós não acreditássemos que Jesus está vivo e ressuscitado no meio de nós, seríamos os mais dignos de compaixão, diria São Paulo. Né? É Ele quem nos guia ainda hoje. Continuando um pouquinho, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer: meditando no que lê, o leitor se apropria do conteúdo lido, o confrontando consigo mesmo. Veja bem, aqui é um traço interessante da espiritualidade ignaciana. Santo Inácio, quando ele vai propor tanto a meditação quanto a contemplação, quanto algum outro tipo de oração, ele vai dizer confrontar consigo mesmo para tirar proveito, não é? Porque não adianta também a gente... Acontece muito. Você tá... Acho que eu parei um pouco. Não sei se é a idade que vai tirando isso da gente, a gente vai se conhecendo. E aí, não tem quando você está numa homilia, assim, você fala assim, nossa, fulano precisava escutar isso. Não é assim? Depois a gente vai descobrindo que, de fato, quem precisa escutar aquilo sou eu. Não é o fulano, não é o cicrano. Né? Sou eu que preciso escutar aquilo ali. Dá uns tapas na cara e dizer assim, acorda, acorda, porque talvez se você não cair, você está perto de cair. Então, se ajeita não para você ver. Então, de fato, não é apropriar-se para o outro, é apropriar-se para si. Né? Santo Inácio ele vai sempre dizer, meditar sobre si mesmo para tirar proveito. Né? Não é somente uma busca curiosa. Né? Às vezes a gente tem vários pesquisadores que vão atrás das descobertas, querem saber quem é Jesus, quantos anos de fato ele viveu, se realmente foi enterrado em Jerusalém, onde é que está o túmulo. Vão procurando, sim, como eu disse, isso é ruim? Não, mas de fato é transcender a isso. Não são os acontecimentos em si, mas o que esse acontecimento faz comigo, não é? Então, passamos dos pensamentos... desculpa. Aqui o catecismo ainda vai dizer, aqui se abre outro livro, o livro da vida. Então, eu abri um livro, que é a própria Sagrada Escritura, então eu me aproprio desse conteúdo lido, e aí abre-se um segundo livro, o livro da vida. Olha que bonito, né? O que na minha vida tá batendo com a narrativa aqui? E o que está ainda em vista de ser modelado? E aí é que a gente começa a estabelecer esse diálogo com Deus e dizer assim, ô Senhor, me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, o negócio está feio para o meu lado. Né? Tá muito feio, então me ajuda aí. Olha, eu tenho um desejo no meu coração, mas ainda permaneço só nesse desejo. Então aumenta, por favor. Não deixe que se esfrie também esse desejo no nosso coração. Então é isso, sabe? É radicalismo e sinceridade. Com o Senhor nós devemos ser sinceros. Nós devemos dialogar, estar com Ele. Né? Então passamos dos pensamentos às realidades. Não é uma coisa etérea, é algo que tem uma incidência no meu coração, na minha vida. Né? E o terceiro, ele vai dizer assim, o próprio catecismo, são esses 3 números, para quem quiser anotar. 2705, 2706 e 2707. Os métodos da meditação são tão diversos quanto os mestres espirituais, não é? Se aprende 300 mil métodos de oração, não é? 300 mil métodos de leitura da Sagrada Escritura, né?
Um cristão deve querer meditar regularmente. Caso contrário, assemelha-se aos 3 primeiros terrenos da parábola do semeador. Quais são os 3 primeiros terrenos? A estrada, a pedra e o espinho. Então, ó, eu escutei, achei muito bonito, mas fui para casa e já não sabia mais nem qual é o evangelho, né? Não deu tempo dele tomar, de fato, lugar no meu coração. Eu acho muito bonito. Todo mundo acha bonito, filho. Mas desde quando você faz e se torna vida, né? Então, você está entendendo que é muito mais. A palavra é viva e eficaz, mas Deus também, ele não vem arrombando, ele vem oferecendo. Às vezes ele arromba, né? Às vezes ele arromba. Tem a própria conversão de André Frossard, ele nasceu numa família ateia. O pai dele era comunista. E ele falou: eu nunca ouvi falar de Deus. Nem essa palavra assim, sabe? Não ouvia dizer nada que se referisse a Deus. Ou seja, para eles é como se não existisse mesmo. Né? Não é aquele movimento, Deus não existe. Ele falou que ele não ouvia, não ouvia. Mas ele tinha um amigo que era cristão, então marcou de encontrar com ele numa igreja, uma capelinha. Vamos marcar lugar. Você me encontra lá na capela e depois a gente sai. Ele entrou nessa capela e o André Frossard, ele diz: em 5 minutos eu era um cristão convicto. Ele falou: eu não sei o que aconteceu. Eu não sei. É a sedução pela palavra. Então, tem esses casos meio. São raros, sabe? Mas é esse conhecimento infuso que Deus pode irromper no nosso coração. Deus pode irromper de várias formas. Às vezes acontece sim, mas às vezes não. Na maioria das vezes, é um conhecimento progressivo. Não é? Como eu disse, como um conhecimento de quem está apaixonado e está começando a amar. É progressivo. Eu vou conhecendo aos poucos. E à medida que eu conheço, quero saber mais ainda. Não é? Então é isso. É isso. Então, temos vários métodos. Isso temos infinitamente, sabe? De você repetir uma frase, tem vários métodos de meditação. Qual é o melhor, irmão? O que mais te aproxima de Deus? O que mais te aproxima de Deus? Esse sim é o melhor, porque na verdade é esse o objetivo, né? Ele vai dizer, um método é, entretanto, apenas um guia. Ele não é o fim. É isso que eu estou dizendo. O importante é avançar com o Espírito Santo pelo único caminho da oração, Jesus Cristo. Né? Guia-me, Senhor. Guia-me, leva-me. Né? A importância da gente pedir, de fato, essa unção e essa presença do Espírito também no nosso momento de oração. Às vezes a gente não pede, né? Ou então a gente pede, vamos começar a reunião de hoje. Vinde, Espírito Santo, tá vendo que não tem nada no coração? Você está repetindo palavras e de fato, vem Espírito, vem Espírito. De fato, chamá-lo para que esteja conosco, né? E temos também a contemplação. Meditação, contemplação. Aqui apresento mais esses dois que são mais conhecidos, diríamos assim, não é? Santa Teresa de Jesus, ela vai dizer que a oração contemplativa, ao ver dela, é apenas um relacionamento íntimo de amizade em que conversamos muitas vezes a sós com este Deus por quem sabemos sermos amados. Não é? Olha só, o que é contemplar? É se adentrar nesse amor. Não é? Não é à toa que Santa Teresa teve seu coração abrasado, ou seja, perfurado por esse amor. Era o tempo, né, que ela dava. É o tempo que ela se relacionava com Deus. Veja bem, às vezes nós falamos muito pouco com Deus e de Deus. Né? Falamos muito pouco, falamos de tudo. Falamos com todos, mas falamos pouco com Deus e de Deus. Santa Teresa, ela ordenou de fato a sua vida em Deus, né? Tanto que ela é conhecida aquela passagem, né, em que ela está num dia indo para uma das fundações e estava na carroça, a carroça atola, ela cai no barro e ela diz: é assim? Eu estou indo fundar e o senhor me trata assim? Ela diz, aí Nosso Senhor vai dizer: Teresa, é assim que eu trato os meus amigos. Ele diz: por isso que você tem tão poucos,
não é? Por isso que o senhor tem tão poucos amigos, é assim que o senhor trata. Então, você está vendo que é uma vida sobrenatural que já começa a acontecer agora, não é? É um preparar-se, é o estar à procura do nosso amado, não é? É desejar hoje o que viveremos na eternidade, não é? O que vai ser a eternidade? Esse encontro, não é? Esse encontro que a gente almeja demais nessa terra. Então, de fato, não vai ser tristeza, vai ser uma alegria tão grande que a gente, sabe quando você chega perto de alguém assim, que você perde as palavras, fica meio que, como diria lá em Minas, fica abobada, fica assim, ó. Você fala, por que eu não falei isso, falei aquilo? Não, você fica meio que, diríamos, na linguagem teresiana, você fica em êxtase. É tudo que eu sonhei, sabe? É tudo que eu sonhei. Por isso que às vezes a gente brinca assim, eu vou perguntar isso quando chegar lá no céu. Vai ter tempo de perguntar nada, porque esse olhar, ver a Deus já vai preencher o nosso coração. Vai ser, olha, vai ser muita coisa, muita coisa. Eu espero muito. Se ele quiser me levar logo, eu até agradeço. Não quero demorar muito por aqui, não. Já a contemplação, diríamos assim, para Inácio, né? Ele considerava muito os mistérios da vida de Cristo. Né? A contemplação sempre acontece de forma muito, muito precisa na segunda semana, na terceira, na quarta semana. Quando Santo Inácio ele vai dizendo assim, olha, chorar com Cristo que sofrer com Cristo que sofre, alegrar-se com Cristo que se alegra. É muito interessante o método de contemplação inaciano, que é nos colocar na cena, né? Mas tem uma diferença, porque assim, às vezes a gente entra na cena como um espectador, né? Eu me lembro que no início eu não entendia muito bem isso. E às vezes, por exemplo, aí você meio que se encarna, né? Aí eu sou Pedro, eu sou fulano. Tá, você pode até parecer, mas aí eu me lembro que um dos meus acompanhantes dizia assim, que é alguém, né, que ouve as nossas partilhas na espiritualidade naciana. Sempre tem alguém com o qual nós partilhamos o que foi rezado. Então ele me dizia assim, eu gosto de futebol. Não assisto mais não, porque eu não dou conta. Fico muito tenso, então não assisto mais. Eu só vou ver os melhores momentos só. Mas eu gosto de futebol. E aí ele falava assim, tá, você gosta de futebol? Eu, sim. Aí ele falou assim, você está assistindo uma partida de futebol. Você está observando tudo ali, mas você já está chutando a bola? Eu falei, não. Você é um daqueles ali? Eu falei, não, mas você tá junto, não tá? Eu falei, tá. Você tá dentro ali? Eu falei, tô. Ele falou, isso é a contemplação. É você entrar na cena, você tá ali com Cristo. Você tá ali, você tá ali. Isso, de fato, é um dom de Deus, sabe? É um dom de Deus. É você estar ali, mas é você. É a irmã Suzilene que tá ali. Não é a irmã Suzilene no corpo de Pedro, não é a irmã Suzilene no corpo de João. Não, é a irmã Suzilene que está ali. O que Cristo tem para dizer para você? Não é o que ele disse para João também, não. Pode ser que o que ele disse para João te interpelou. E você falou, nossa, eu também estou precisando dessa palavra. Mas é o que ele disse para você. Então, de fato, Santo Inácio ele propõe, né? Ele vai dizer, imaginar com os olhos da imaginação, né? Ver o que ver o que fazem, ouvir o que dizem. E é interessante que até tem um livro que ele diz: olhos de ver e ouvidos de ouvir. Né? É aguçar, sabe? Aguçar o nosso ouvido, o nosso coração, a nossa mente, para estar ali inteirinho, a observar de fato a Cristo. Então, Santo Inácio ele vai dizer que a contemplação é justamente esse meditar os mistérios da vida de Cristo, é caminhar com Cristo, né? É fazer esse caminho com Cristo, nos proporcionando então o conhecimento íntimo do Senhor para mais amar e o seguir. Eu estou ouvindo uns barulhos, você está ouvindo? Tipo, como se fossem umas interferências? Tá, então deve ser só aqui mesmo. Se alguém tiver ouvindo alguma interferência, Mas avisa nos comentários, mas eu acredito que é só aí mesmo. Não estou ouvindo nada. eu acho que não. Pode ser só aqui, então. Melhor que seja só aqui, não é?
mas é proporcionar esse conhecimento íntimo do Senhor, né? Para mais amá-lo e segui-lo. Então, para Santo Inácio é isso. O que é a contemplação? É eu estar bem perto do Senhor, né? É eu estar com o Senhor. E é bonito, às vezes, quando se faz essa experiência de uma contemplação e deixar-se também, por dom de Deus, ser interpelado por Ele, né? Ser, de fato, aguçado naquilo que é o seu coração, na sua mente e na sua vida. É impressionante. E, às vezes, a gente vai assim, nos exercícios que a gente faz pela vida inteira, né? Aí tá lá assim, amanhã vai ser a contemplação do nascimento de Cristo. Aí você fala, Tranquilo. facinho, já conheço o texto, já tô Isso. tranquilíssimo. Aí você vai, é como se fosse assim, ó, nada, nada, nada. Eu sempre vi isso, falei, de fato, contemplação é disposição, mas sobretudo é graça de Deus. Eu acho que todos aqueles que já tentaram também e já fizeram essa experiência já tiveram isso, não é? É Deus também que fala, calma aí, não é só esforço teu não, tá? É graça, sobretudo a oração é graça de Deus. E agora, por fim, né? Fomos aí, somos gerados pela palavra, os modos de orar com as Sagradas Escrituras, então viver da palavra, não é? Se há esse movimento progressivo, de fato, é viver da palavra. Eu pegaria aqui o texto de Tiago, que eu achei muito interessante, a propósito, muito instigante também. Ele vai dizer assim, dos versículos 22 a 24. Ele diz: tornai-vos praticantes da palavra e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que, observando o seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai-se embora, esquecendo-se logo da sua aparência. Veja bem, olha só a imagem que São Tiago vai usar, não é? Aquele que ouve a palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que, observando seu rosto no espelho, então ele vai ali e se observa. Se somos gerados da palavra, somos plasmados pela palavra, qual é o nosso espelho? A palavra. Então, eu observo o meu rosto no espelho, observo aquilo que eu sou chamado ou que eu devo ser, né? Mas se limita a observar-se e vai-se embora, esquecendo-se logo da sua aparência. Não é o mesmo caso dos terrenos, não é? Em que a gente vai lá, escuta a palavra de Deus, acha muito bonito, mas daqui a pouco eu esqueço o meu rosto, esqueço a minha aparência. Olha só a riqueza que se encontra aqui, né? Qual é o meu rosto? É a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Qual deve ser a minha aparência? A minha aparência deve ser, de fato, a palavra de Deus, não é? São Francisco dizia: preguemos o Evangelho, se preciso, por palavras. Será que a nossa vida, de fato, está sendo esse sinal, não é? E o documento de Aparecida, o seu número 41, vou pegar aqui, ele é bem instigante no que ele vai dizer. Ele vai dizer assim: por essa razão, ou seja, por estar sempre nesse contato com a palavra, os cristãos precisam recomeçar a partir de Cristo. Ou seja, se a palavra da vida é Cristo, se a palavra encarnada é Cristo, então o cristão deve partir de Cristo, a partir da contemplação de quem nos revelou em seu mistério a plenitude do cumprimento da vocação humana e de seu sentido, né? Jesus ele veio revelar, de fato, é o que o concílio vai nos lembrar, Jesus revela ao homem a plenitude do próprio homem. Então, de fato, é ele quem me revela até onde eu posso chegar, né? Até onde eu posso chegar. É ele que me abre um horizonte muito maior do que eu pensava. Necessitamos fazer-nos discípulos dóceis para aprendermos dele em seu seguimento
a dignidade e a plenitude da vida. E necessitamos, ao mesmo tempo, que o zelo missionário nos consuma para levar ao coração da cultura de nosso tempo aquele sentido unitário e completo da vida humana, que nem a ciência, nem a política, nem a economia, nem os meios de comunicação poderão proporcionar. Né? De fato, o que o mundo tem sede, a gente está vendo aí, sede de ciência, né? A ciência tem o seu limite, né? É a política chega uma hora que ela se corrompe em si mesma, não é? Meio de comunicação também se desgasta, também escraviza. Então, tudo isso, às vezes, nos escraviza. O que de fato o mundo precisa, e a cultura, diríamos assim, precisa, é desse fermento, sabe? Desse cristianismo que se faz e se torna fermento na massa, que tem essa questão mesmo de transformar a partir de dentro. Coisas simples, atitudes simples. Esse, de fato, é o modo de transformar a vida e que nos aproxima muito mais de Deus. Transformar a nossa vida para sermos também transformadores de outras vidas, né? E mais, já ir finalizando, depois, se tiver alguma pergunta ou como for, eu gosto muito, muito, e acho que você já viu, dessa oração coleta do 21º domingo do tempo comum, né, que ele vai dizer: ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Uma oração assim que eu acho que resumiria todo o nosso desejo, né? É um dirigir-se, ó Deus, o Senhor que une os nossos corações num só desejo, é o Senhor que é o ponto de unidade, né? Daí que possamos, de fato, amar o que o Senhor ordena e esperar o que o Senhor promete. Né? É uma prece dirigida mesmo a Deus, para que na instabilidade deste mundo, a gente vive tão instável, né? Não sabe se vai estar vivo amanhã, nessa realidade mesmo de Rio de Janeiro, você sai e às vezes você não sabe se vai voltar. Então, assim, nessa instabilidade do mundo, que a gente fixe o nosso coração onde se encontram as verdadeiras alegrias, de fato, na palavra de Deus. E aí, como salmo, né? Como melhor dizendo, como salmista, dai-me, Senhor, amar a tua palavra, a ponto de que ela não se torne um peso para mim, mas de fato seja o meu alimento de cada dia. Mas era mais ou menos isso que tinha em mente. Olha, irmã, a senhora falou em tão poucos minutos, mas eu não sei se todos concordam, mas eu acredito que sim. A senhora resumiu, em poucas palavras, o que nós devemos fazer para melhor rezar com as Sagradas Escrituras. Porque o Papa Francisco, né, os papas sempre forçam isso de nós, né? Nós consagrados, padres, religiosos, acabamos que muitas vezes nos acostumando com o sagrado, né? Aquilo que nós já escutamos todos os dias. Mas aqui tem pessoas nos acompanhando, vocacionadas, leigos, e acredito que seja difícil, se já é para nós consagrados, ter essa vivência. Por exemplo, né? Muitos podem levar até o pé da letra o Evangelho de domingo. Corta a mão, tira o olho fora, tira o pé fora e pronto. Mas não é bem assim, né? O que Jesus quer dizer. A primeira pergunta, que é uma pergunta também, com um comentário: como que é possível que nós, nesses dias tão conturbados, né, esse mundo tão globalizado, como que vamos parar com as Sagradas Escrituras, né, e trazer para a nossa vida? Sem trazer assim, porque muitas vezes, eu estou dizendo experiência própria, muitas vezes nós paramos por um texto e queremos tirar palavras rebuscadas. O Santo Inácio fala isso, né? Exercícios espirituais, buscar palavras rebuscadas, buscar entender aquele texto, e aí aquele tempo se esgotando, e vai embora o tempo, e aí fica ali,
se martirizando, né? Tentando buscar algo que já é uma oração, aquilo que já está sendo feito. Como que eu vou fazer isso no dia a dia? Como que eu vou passar essa contemplação que eu estou tendo naquele momento para o dia a dia? Que não é uma coisa tão simples, né? Tão fácil. Deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Chamou a atenção essa palavra, mas como que eu vou transformar isso para o meu dia? Como que isso vai gerar frutos, né, para o meu dia? Como que eu vou fazer dessa forma, né? Como que eu vou contemplar, Sim. como a senhora falou, né? Ah, é fácil, amanhã é o nascimento de Jesus. Aí bate uma aridez espiritual, bate aquela aridez que não vem. Aí a oração se torna cansativa, pesada. Como que eu vou fazer isso nesses dias? O que a senhora orienta? Sim. Duas coisas. Por exemplo, às vezes a gente não dá o tempo, né? Eu me lembro de uma história que um padre jesuíta contou, que era o seguinte: o padre, ele foi pedir para o superior dele, dizendo assim: padre, eu queria que o senhor me liberasse do meu momento de oração pessoal, porque eu não estou tendo tempo. Eu tenho me dedicado a isso, aquilo e tal e tal. Então eu gostaria que o senhor me liberasse do meu tempo de oração, porque para que eu pudesse fazer essas coisas e ficar com a minha consciência tranquila. Aí o padre respondeu para ele, né? Faça sua oração pessoal na hora do almoço. Aí ele ficou assim, porque certamente você vai encontrar um outro horário para almoçar. Então, assim, prioridade, né? O que é na nossa vida? Primeira coisa, prioridade. Não é simplesmente um ouvir. Veja bem, eu vou na missa, eu escuto a palavra de Deus, mas eu deixei. Ali é um tempo breve, ali o padre, através da homilia, vai me dar pistas. Mas o que tocou o meu coração? Como a senhora apresenta, né? A palavra de Deus, ela vai tocar o meu coração a partir de um viés que pode não ser o da senhora, né? Então, estar atento. Você está entendendo que se a gente está muito distraído, você acha muito bonito isso, mas você não para num ponto fixo? Às vezes o menos é mais, né? E voltando a Santo Inácio, ele vai dizer assim: não é o muito saber que sacia e satisfaz o coração, mas é o sentir e saborear as coisas internamente, né? Então não é o saber em que ano foi escrito, quem foi escrito, não é o muito acumular, mas é ficar com aquilo que de fato, uma palavra, irmã, ainda que seja uma palavra, né? Vinde a mim as criancinhas. E outra, se também, como a senhora diz, eu experimento um tempo de desolação, Santo Inácio ele vai apresentar também algumas causas. Ele diz assim, pode ser, você tem que analisar, porque não adianta só falar, estou desolada, né? Você dispôs do tempo, não é? Você se preparou, ou você está também voando, né? Pega lá, você está com o olho fechado, mas está pensando em tudo que você vai fazer durante o dia, né? Dispomos aquilo que é nossa parte. Agora é esperar de Deus também, né? Santa Teresa ela vai dizer que nós, ou São João da Cruz, não sei qual dos dois mestres diríamos assim, ele vai dizer que nós devemos buscar a Deus, não buscar o Deus das consolações e não as consolações de Deus, porque às vezes é fácil, como a senhora disse, rezar quando está tudo muito bem, mas o difícil é manter-nos orantes quando está tudo difícil, não é? Quando às vezes parece que não se encontra prazer. E aí retomo ao Salmo 118. É pedir, Senhor, que eu encontre prazer na tua palavra, que eu encontre prazer na tua lei, ainda que ela me custe, que eu tenha que sustentar o que eu jurei, mesmo com dano. Então, de fato, né, essa disposição do coração. Qual é a disposição? Amar, não é? Não é só conhecer, é preciso amar, tá? Então, o que? Essa vida toda aí agitada, mas eu vou sempre achar tempo se eu amo. Se eu não amo, talvez eu não tenha tempo. Prioridades se mantém através do amor, tá? Quem ama mantém prioridade. Então, quero me aproximar do Senhor através das Sagradas Escrituras
comece a amá-lo através delas, né? Faça delas o seu caminho também para chegar a ele. Então, a medida certamente será o amor. Certo. A senhora também colocava, né, o Santo Carmelita. Nós estamos dentro da novena das Rosas, né, de Santa Teresinha, e uma das frases mais belas que ela tem no coração da igreja minha mãe, eu serei o amor. Muitos leigos, já conversei com muitos leigos sobre esta frase, e muitos me fizeram esta pergunta, eu respondi, mas com dúvidas ainda, né? Mas como que eu vou ser o amor no coração da igreja se eu sou pecador? Como que eu vou fazer isso? Como que isso se dará? Né? E o padre Tiaguinho está assistindo, né? Está nos acompanhando. E ele está fazendo a novena em Santa Teresinha. Quando eu vi os comentários dele aqui, eu recordei dessa frase e alguns comentários desses leigos, né? Como que eu vou fazer, como que eu vou representar o amor do coração da igreja sendo um pecador, sendo que as próprias Sagradas Escrituras nos mostram este caminho, sendo que Jesus veio para libertar os pecadores, veio salvar os doentes. Né? Em alguma fala da senhora, a senhora colocou que a Sagrada Escritura é o próprio Jesus Cristo, é a verdade. Como que eu vou fazer interpelar nos corações dos fiéis esse desejo de ir até as Sagradas Escrituras? Muitos dizem que eu vou à Santa Missa, mas muitas vezes chega em casa e já não lembra mais. Né? Ou então, eu vou à missa dominical, eu participo de pastoral, eu participo de movimentos, mas a maioria não sabe o que é realmente a Sagrada Escritura, né? Qual o peso que a Sagrada Escritura tem para a minha vida. É aquilo, o peso da sua vida tem que ser baseado no amor, né? Aquilo que a senhora colocou. Como que eu vou fazer para poder ser esse testemunho, ser esse sal da terra no meio dos nossos fiéis? Né? Sendo como consagrada, como padre, como leigo, né? Como que eu vou fazer isso? Né? Como que isso vai ser? Tá. A senhora coloca aí a questão das Sagradas Escrituras. Olha, nós somos agraciados porque nós temos as Escrituras nas nossas mãos, né? Durante muito tempo, ela só era, diríamos assim, só quem tocava nas Sagradas Escrituras eram os próprios padres, né? A Sagrada Escritura vai chegar nas nossas mãos há pouco tempo. Talvez, diante dessa realidade, é que nós não temos tanto esse costume de fazer da palavra nossa regra de vida, mas isso não é desculpa, porque quantos santos que iam para a Santa Missa e ficavam, Santa Teresinha era uma delas, não é? Que escutava a palavra de Deus e ficava guardando de tal forma na sua mente para que não se esquecesse. Nós temos a palavra de Deus escritinha, olha, tá aqui. E a gente tem preguiça, entendeu? Tem preguiça. Eu vejo assim, como nós temos esse peso, entende? Diríamos assim, essa cultura de não se aproximar tanto da palavra, né? Mas, de fato, eu acho que é a partir do momento, como eu disse, o amor que desperta no seu coração o interesse, né? Como eu dizia anteriormente, como é que eu vou me aproximar de uma pessoa que eu amo? Através daquilo que ela vive, o que ela gosta, o que ela faz. Então, a mesma coisa. Se eu pego aqui os Santos Evangelhos, eu vou me aproximar de Cristo, né? O que ele fazia, como é que ele andava, o que ele falava, não é? Se eu não dou conta de ler a Sagrada Escritura toda, mas ao menos os Evangelhos, é vergonhoso que um cristão católico não faça a leitura dos Evangelhos. Então, assim, a palavra, ela deve ser, sim, mas diríamos assim, se a pessoa não tem esse primeiro contato, talvez isso não seja despertado nela, não é? Ela talvez se contente e aquilo faz bem, a missa só aos domingos e conhecer os evangelhos somente através da liturgia, mas você entende que é pouco? Então, não colocar desculpa. Hoje nós temos as Sagradas Escrituras, não é? Nós temos vários grupos de partilha. Se eu não entendi, eu posso perguntar, não é? Pergunta ao padre, pergunta a alguém conhecido, para que me entenda, não é?
como o eunuco, né? Quando ele se encontra com Filipe, e aí o Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Ele: como se ninguém me explica, não é? Talvez as Sagradas Escrituras para muitas pessoas é isso, né? Como se ninguém me explica. Então nós, enquanto cristãos, alcançados por essa palavra, temos essa parcela de culpa também, sabe, irmã? Nós devemos bater no nosso corpo e dizer assim: minha culpa também de não fazer com que a palavra de Deus seja amada e conhecida. E essa outra pergunta, né? No coração da igreja serei o amor. Santa Teresinha, quando ela diz isso, ela não se reconhece a melhor pessoa do mundo, não é? Os santos, eles têm uma plena consciência de si mesmos, das suas limitações, dos seus pecados. Então, como é que eu vou, no coração da igreja, ser o amor? O amor transforma, né? O amor tem a potência de nos transformar. Não sei se vocês já experimentaram, acho que sim, nos seus contatos, o quanto um filho transforma a vida de uma pessoa, não é? Quantos casais jovens que você fala assim: nossa, fulano fazia isso, fazia aquilo, e de repente o filho nasce, parece que toda a atenção se volta para o filho. Então o amor transforma, não é? Por que Teresinha, nessa intenção, ela vai dizer no coração, ela queria ser tudo, né? Queria ser apóstolo, queria ser tudo. Mas ela descobre, no coração da igreja, eu serei o amor e assim serei tudo. É isso, né? O que eu vou fazer? Amar, né? E quando não tiver mais o que fazer, vou amar mais um pouco. Em que igreja? A igreja que sou eu, o templo que sou eu. Então, no coração da igreja que sou eu vou ser o amor, né? O amor vai ser a minha regra de vida. Na igreja doméstica, que é a minha casa, que é o meu trabalho, eu vou ser o amor. O amor, a caridade. Se fôssemos resumir tudo o que Jesus fez, pregou e realizou, foi caridade, foi o amor. Se tem uma palavra que desde a encarnação até a sua morte e ressurreição é o amor. Jesus é movido pelo amor. Então Santa Teresinha, ela descobre isso. Ela falou: poxa, eu posso ser tudo, desde que eu seja o amor. E aí eu posso me fazer tudo para todos, porque o amor, ele tem essa capacidade de nos fazer tudo para todos. Então aí sim, no coração da minha igreja, do meu templo, eu vou ser o amor. No coração da igreja doméstica, eu vou ser o amor. No coração da igreja, enquanto templo, enquanto família reunida, o que eu vou ser? Vou ser o amor. E assim, se essa realidade de amor vai permeando toda a vida, ela deve permear também os corações, né? A gente pode deixar passar tudo, irmã, mas uma pessoa que ama, a gente sempre vai falar: nossa, o que aquela pessoa tem de diferente, né? O que aquela pessoa... O amor é algo que nos diferencia, né? Veja como eles se amam. Que possa ser assim também na nossa vida, né? Veja como eles se amam. O amor, então, seria... São Paulo, ele vai dizer, né? Se eu pudesse resumir tudo, né? A fé, a esperança, mas a maior delas é a caridade, as 3 virtudes teologais, porque é ela quem vai me fazer cristão de verdade, porque vai me unir a Cristo, da sua encarnação até a sua morte e ressurreição. Ele é movido pelo amor, não pelo rancor, não pela vingança, mas de fato ele é movido pelo amor. Então, por isso, no coração da igreja eu vou ser o amor. Não adianta falar que é pecador, não é justificativa. Nascemos sim com a concupiscência, mas a opção é nossa, né? De cair, levantar. E de fato, eu acho que à medida que a gente se aproxima da palavra de Deus e deixa com que a palavra de Deus também possa se aproximar de nós e do nosso coração, aí sim vamos santificando a nossa vida. A força da palavra, né? A força dessa palavra, a vida de Cristo, viva de Cristo, é que vai transformando. Então, não adianta falar que é pecador, não. Isso é desculpa, não é? É a santidade, esse amor que vai permear a minha vida através da palavra, é que vai me transformar. E aí sim, eu posso, no coração da igreja, de todas as igrejas, da igreja peregrina, da igreja militante, da igreja triunfante, é esse coração grandão, né? No
coração da igreja, eu vou ser o amor. E aí eu vou ser tudo. Muito bem. Mais que porque gera muitas questões, né? A gente poderíamos ficar aqui até ao raiar do sol. Eu tenho mais uma questão. A senhora falava das maneiras de rezar. E qual a maneira de rezar? Aquela que mais te aproxima de Jesus Cristo. Seríssimo. Aquilo que deixa você perto do Senhor, né? Aí o padre Tiaguinho colocou carismática, né? Das carismáticas. Muitos, né, têm as suas formas de rezar, né? Mas muitos também têm essa dificuldade de rezar por conta do barulho, por conta da rotina, né? Também tem os exercícios espirituais na vida cotidiana, né? Que é vida, né? Como que a senhora já respondeu, mas essa na primeira pergunta que eu falei, né? Mas agora no fato de rezar. Como que eu vou me preparar para essa oração? Porque muitos me falam agitada hoje, não vai dar para rezar, não. Muitos leigos, né? Muito agitada hoje, não vai dar para missa, porque eu não estou em paz. Eu acredito que é nesse momento que eu tenho que ir, não é verdade? É nesse momento que você está mal, que você tem que procurar o Senhor, não somente nesse momento, mas... Irmã Rosiane, a senhora está com algum computador ligado aí perto da senhora? Não, então eu não sei o que é o barulho, porque Por os quê? comentários tem barulho, mas eu já desliguei o laptop que está perto de mim, eu já não sei o que é. Não. Eu vou tentar tirar aqui o fone e vou recolocar para ver se é aqui. Tá me ouvindo? Irmã? Pronto, Nossa, Zilênia? Tá me ouvindo? Me ouve? estou ouvindo. Eu tô te Sim, ouvindo. Você tá me ouvindo? Ótimo. Acho que sumiu o barulho. Era esse barulho que eu tava ouvindo. Talvez. Mas não tô com o computador perto, não. melhorou? Tá, me ouve Tá bem? ouvindo bem? Eu Eu perfeitamente. também, eu não estou escutando nenhum. O ruído parou, acho, né? Deixa eu ver. Ai, que bênção. Ah, tá, pronto. Pronto? Pronto. Sim, Pronto. pode prosseguir. Ah, você dizia das Isso. maneiras de rezar, não é? Existem maneiras. É o que o padre Tiaguinho está falando. A minha maneira é carismática. Ótimo, né? Nós também precisamos, a partir do momento que a gente vai se aproximando desses vários tipos de espiritualidade, maneiras de orar, de meditar, isso é uma riqueza, porque assim, tem lugar para todo mundo, tá entendendo? Todo mundo tem lugar na igreja. Existe, de fato, aqui nós falamos sobre a espiritualidade teresiana, espiritualidade naciana, mas temos vários outros tipos de espiritualidade, porque essa é a riqueza da igreja, é o espírito que é criativo em dizer assim: ah, tu tem essa desculpa que tu não dá para fazer exercícios espirituais, então reze, sua espiritualidade carismática, não é? Não é por isso. Então, existem vários modos pelos quais a gente pode chegar ao Senhor. Mas qual é o grande erro, às vezes? É a gente idealizar uma situação ou uma oração e o real é diferente, né? A senhora diz, como a gente se prepara? Santo Inácio ele vai dizendo assim, antes de você chegar, primeiro, escolher um lugar, né? Aí eu vou ficar no refeitório, onde toda hora tem gente passando. Eu não dou conta de rezar assim. Eu tenho que ter um lugar meio reservado, porque senão eu me distraio muito fácil. Então, observar qual é o lugar, isso ajuda muito, tá? Santo Inácio, ele sempre fala, quando eu for me dirigir para a oração, pensar, vou
e aqui vou para aquele lugar, né? Que a gente já chega também assim, ó, na capela ou no lugar que vai rezar, já chega desnorteado. Não, aonde eu vou e o que que eu vou fazer, né? A posição corporal, não é? Ah, eu rezo melhor sentado, então senta, criatura. Não vai inventar um outro jeito, aquela posição, cruzar as pernas, que daqui a pouco você já está com as pernas moídas de tanto dor, aí você não consegue rezar. Então, assim, tudo isso, você entende que o nosso corpo reza, a nossa mente reza, o meu é a minha mente, o meu coração e o meu corpo, ele também vai entrar em oração. Então, assim, às vezes a gente faz um modelo ideal de oração. Ah, eu queria rezar igual Santa Teresa, ficar assim, ó, levantando, levita e desce abaixo, esquece o mundo. Não. Às vezes, Santo Inácio, uma das coisas que ele fala é que algumas vezes, se a gente vai para a oração e fica aquela coisa assim, ah, mas eu não resolvi isso, leve para a tua oração, né? Ele vai meio que dar aquele exemplo, é como um pernilongo que fica assim, aí você bate, ele sai, volta de novo. Assim é a distração, não é? Se você coloca no coração do Senhor, no sentido de dizer assim, vem aquela distração, meu Deus, será que eu paguei aquele boleto? Senhor, se eu não paguei agora, agora que eu não vou pagar mesmo. Depois da oração, eu vou e pago esse boleto. E aí volta, retorna para a oração. Ou seja, não sai da oração. Você está entendendo? Porque você fala assim, aí já pensa logo, meu Deus, olha no que eu estou pensando e não sei o quê. Aí você espanta como se espanta o pernilongo, mas ele vai voltar. Né? Então, às vezes, é unir essa distração. Às vezes é vida que precisa ser rezada, né? Porque é o que eu digo. O que a palavra também interpela no meu coração? Zacarias foi no templo para oferecer um incenso. Ele, como sumo sacerdote, ele foi no templo para oferecer incenso. Daqui a pouco o anjo do Senhor aparece para dizer para ele, Zacarias, sua mulher vai conceber e gerar um filho, né? Ele foi para oferecer incenso, né? E ele foi surpreendido por essa profecia que foi realizada na vida dele e da sua esposa, né? Que é a vinda de João Batista. Você está entendendo que às vezes, assim, quem sabe, lá no fundo do coração de Zacarias tinha esse desejo, né? Senhor, me dê um filho, né? Senhor, me dê um filho. E ele é surpreendido, então, por isso. Então, é levar-nos à oração. Uma vez me perguntaram o que de fato é oração inaciana. Eu falo, é ir rezar e levar você junto, né? Porque às vezes a gente não leva, né? A gente não nos leva por inteiro. A gente leva, sei lá, um fantoche, mas eu não levo aquilo que eu estou passando para o diálogo com o Senhor. É aquilo que eu falava no início. Eu vou procurar na internet para saber quais são os melhores conselhos. Eu vou falar com 300 pessoas, mas eu não falo com o Senhor. Então, às vezes é por isso, sabe? O real se distancia do ideal. Tem algo ideal, mas é de fato. Será que o ideal é aquilo que de fato Deus quer para minha vida, não é? Ou é o ideal para mim? Ah, eu quero rezar sem nenhuma perturbação. Ah, filho, então pode morrer, porque aí quem sabe no caixão ninguém te perturba mais e aí no céu vai ser a contemplação. Mas fora isso, não. Tanto que o Santo Inácio vai chamar de exercício. Uhum. É um exercitar. Ele vai, é assim como a gente, se você quiser ter uma musculatura potente, que aguente o peso do dia, o peso da vida, então trabalha tua musculatura, não deixa ela frouxa, não. E assim também são, diríamos, entre aspas, os músculos da nossa alma, né? O homem espiritual, diríamos assim, ele também precisa estar malhado, ele precisa estar com a musculatura rígida para que quando aconteça uma provação, eu esteja firme, minha casa está sobre a rocha. Pode vir a enchente que vier, pode bater, minha casa está em cima da rocha. Eu posso até ficar com medo, porque a onda já está entrando dentro da minha casa, mas eu vou dizer, minha casa está sobre a rocha. É aqui que eu construí.
Então, ela pode, sim, me tirar um pouco a paz, mas ela eu não perco o meu chão, não é? Eu estou fixada em Deus. Então, assim, eu acho que vai muito dessa questão. Eu queria rezar uma hora inteira. Eu não posso, então eu não rezo nem 15 minutos. Ah, parabéns, não é? Nem 15 minutos, não é? O que que eu posso? Ah, eu sou uma mãe de família, eu não posso rezar tal hora. 5 minutos, que talvez tenha de sossego, né? Porque não é fácil não, viu, gente? Criança correndo para todo quanto é lado. 5 minutos, ainda que seja, Senhor, ou então fazer dessa vida, sabe? Esse diálogo com Deus. Meu Deus do céu, eu queria estar agora rezando, mas essas crianças não me deixam em paz. Então, me dê paciência também para cuidá-las. Então, assim, tornar o Senhor o nosso interlocutor, né? Talvez a gente tenha perdido isso. A gente quer um contato com o Senhor através das várias leituras, né? Eu vou ver o que estão dizendo, o que autor fulano de tal está dizendo. A gente vai muito atrás de guias e mestres. Eles são bons? São. Nos ajudam? Sim. Mas a gente esquece do próprio Cristo, né? Esquece de Deus. É isso que eu digo. Eu vou a 300 pessoas expor o meu problema, a minha condição, mas às vezes eu não vou. Eu não levo isso à minha oração. Então, qual é, de fato, a verdadeira oração? Aquela que me aproxima de Deus, aquela que me leva a Deus. Qual é a duração da oração? É a duração também do seu amor, né? Se o meu amor hoje se manifesta completo em 15 minutos, Senhor, é isso que eu posso te dar, eu te dou com todo o meu coração. São esses 15 minutos. Senhor, você está entendendo que nós vivemos criando desculpa. Se eu posso dar 5 minutos, dê 5 minutos, dê 5, né? Pode ser que desses 5, daqui a pouco você tenha necessidade de dar 10, né? Os nossos predecessores na fé, diríamos assim, aqueles que nos educaram na fé, nossos pais, eles também não tinham tempo, né? E, no entanto, colocar isso no nosso coração. Então, não é tanto o tempo disposto, mas a intensidade com a qual usamos. Então, talvez a grande tentação a ser vencida, irmã, nesse terreno, não é? Da maneira de rezar, do tempo de rezar, a gente estar inteira. Se leve na oração, né? Se leve, porque às vezes a gente vai rezar e não se leva, né? Nós ficamos repetindo as coisas, mas a irmã Rosiane não está na oração. Ela está em outro lugar, está em outro mundo, mas ela não está ali. Então, de fato, quando você for rezar, não se esqueça, tenha isso no coração, não estou levando. Eu estou me levando. E essas atitudes que Santo Inácio vai colocando como práticas, né? Aonde vou? O que eu vou fazer? Qual é o lugar que eu consigo? Acho que mãe só consegue rezar no banheiro, porque é um lugar que às vezes tem um Isso pouquinho aí. de paz, né? Se eu consigo ali ficar um pouquinho em paz, então eu vou procurar. Então, de fato, não procurar desculpa, procurar meios, né? Não procurar ideal, mas colocar no real da minha vida aquilo que eu posso fazer. Muito bem, irmã. Eu já não tenho mais. Já estava previsto, era isto. Até saiu uma pergunta que estava prevista, mas é porque eu estou de acordo com os comentários aqui. Né? Tem muitas irmãs, a irmã Josielma colocando muitos pontos, né? No segmento de Jesus, que é aquilo que nos leva a ter um olhar fixo ao Senhor, né? O desejo de estar com o Senhor se torna presença nele quando desejamos nos aproximar do Senhor, né? Que o último ponto que a senhora falou. Muitas vocacionadas estão nos assistindo também, nos acompanhando, as irmãs do Bom Conselho, as carmelitas, Servo dos Pobres também. E, irmã, só tenho a agradecer a senhora, muito obrigada por aceitar o convite, que o Senhor te abençoe sempre, Nossa Senhora interceda por tuas intenções. Nós somos irmãs do mesmo instituto, glória a Deus, mas que Deus sempre possa guiar os seus passos, viu? Muito obrigada por esta partilha, por esta reflexão. Obrigada mesmo. Muitas palmas aqui, muitos corações, muitos parabéns nos comentários. É o orgulho da nossa congregação ter a senhora hoje
Aqui o Padre Pedro de Israel também está nos acompanhando. Bateu palmas, muitos corações também, Padre, sua bênção. O Padre Tiaguinho, acho que já saiu, também estava acompanhando a senhora, né? Então, Pode chamar, deve ter saído, é já não vê isso, mais Santa 9h30, Terezinha. exatamente. Então, irmã, é isso. Se a senhora quiser Aham, falar as considerações finais. aham. Sim, eu é que agradeço de fato a possibilidade também de poder partilhar um pouco, né, sobre a palavra de Deus, não no intuito de especialista, né, mas de fato alguém que também é questionada, alguém que de fato até uma experiência que eu partilho. Ultimamente eu tenho visto o quanto a palavra de Deus e o quanto de fato o Salmo 118 tem me interpelado nesse sentido, né? Até onde de fato a palavra de Deus é vida para mim, até onde ela não me é um fardo, até onde eu desejo, né, permaneço a meditá-la dia e noite, até onde ela pauta a minha vida. Então, acho que poder partilhar também um pouco sobre isso, como eu disse, às vezes a partilha é mais frutuosa do que somente um tempo de formação, não é? Porque nos encontramos também, nos encontramos nas nossas dificuldades, nos nossos progressos, e vamos também procurando meios para nos aproximar de Deus e não tantas desculpas, né? Se de fato todos ficassem com este questionamento, né? Eu estou procurando mais meios ou desculpas, né? Para me aproximar. Até onde a palavra é vida na minha vida e é peso, né? Porque ela me chama a uma vivência que eu acho que eu não dou conta. Eu acho, mas eu dou conta. Então, de fato, se nós respondêssemos a essa pergunta, né, até onde tem sido desculpa, eu tenho procurado desculpas ou eu tenho procurado meios para estar com o Senhor. Isso vai depender toda a nossa vida, irmã, toda a nossa vida. Então, eu agradeço. É, de fato, também tenho muito prazer em estar na página do Instituto e poder também partilhar um pouco daquilo. É um instituto na nossa vida, né? Esse caminho todo que eu fiz a chegar até aqui, eu fiz através do Instituto também. Agora são, esse ano, se Deus quiser, faço 16 anos de votos, fora os 3 anos de formação. Então, vamos aí para 19, 20 anos de permanência no Instituto. Já estou quase metade, metade, né? Eu já vivi mais aqui do que Sim, em casa. Então, assim, é bom poder partilhar também aquilo que, de alguma forma, eu fui recebendo ao longo dessa caminhada, né? E que Deus possa também nos conduzir a cada vez mais amá-lo e servi-lo na sua palavra, a fazer dela a nossa vida, a que ela possa também tocar, descer daqui para aqui, né? Para que possa também moldar a nossa vida e a amém. nossa vocação, qualquer que seja, tá? Mas eu agradeço Obrigada, de senhora. coração. Obrigada mesmo. Todos aí que nos assistiram, é, são também parte da Sim, nossa todos, vida, não é? muitas pessoas, né, que foi entrando e saindo no decorrer da live, mas foi muito frutuoso. Glória a Deus. Deus nos abençoe. Né, irmã? Que bom. Então é isso, irmã. Se a senhora quiser encerrar com alguma oração, Uhum. a senhora fique à vontade. Tudo bem. Senhor, e bendizemos pela tua palavra que se faz vida na nossa vida, pela tua palavra que se encarnou, o próprio Cristo, e que nos deu a vida. Fomos regenerados pelo poder da vossa palavra. Que sejamos sempre mais abertos, que possamos, como a noiva do Cântico dos Cânticos, possamos correr ao vosso encontro através da tua palavra e que ela possa, de fato, ser vida na nossa vida. Que Maria Santíssima, aquela que não só escutou, mas gerou a palavra dentro de si, primeira discípula, aquela que acreditou na força da palavra, que ela possa também nos ensinar a encontrar a nossa força, a nossa vida e acreditar de fato no poder da palavra de Deus na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Como era Espírito no Santo, princípio, como era no princípio, sim. agora e sempre. Amém.
Mãe do Bom Rogai, Conselho, rogai por nós. Santo rogai por nós, Inácio, irmã. pois fique com Com Deus. Deus, Um grande irmã. Boa abraço, noite. irmã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.